Shalom Aleichem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Neste vídeo, nós vamos estar falando sobre em que tempo estamos vivendo. Será que você tem noção do tempo em que você vive? Será que você está tendo condições de discernir aquilo que está ao teu redor, os acontecimentos, não só na esfera nacional, como na esfera mundial, e entendendo esse tempo? Será que cada um de nós está conseguindo ver tudo isso? Vamos dar um passo adiante para a gente poder perceber isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos a necessidade de compreender o tempo e discernir acerca do fim, ou seja, o entendimento e o discernimento para nós aqui são fundamentais para que a gente possa caminhar em relação a essa situação. Mas como é possível perceber isso de forma explícita, sem buscar aquele tipo de interpretação fatalista sobre isso? O que eu vou falar a seguir é muito sério. E eu não quero aqui ser um profeta da tragédia, um profeta da desgraça, mas eu quero mostrar a você em que tempo nós estamos vivendo, porque nós nos preocupamos muito com as coisas, mas nós esquecemos de olhar para o tempo e para aquilo que está acontecendo. E Yeshua falou sobre isso, que os perushim, os fariseus, eles sabiam discernir os tempos e as estações, mas não entendiam o tempo profético que eles estavam vivendo. Então é necessário termos esse discernimento, para que a gente possa caminhar nisso, mas caminhar de que forma? De uma forma através da qual nós possamos discernir, entender e agir na direção correta dentro daquilo que está acontecendo de verdade. Porque nem tudo que a gente está vendo, nem tudo que a gente está ouvindo é verdade. Por isso precisamos buscar subsídios para compreender o tempo. A tradição judaica nos informa que o mundo está destinado a existir por 6.000 anos. Os primeiros 2.000 anos foram os tempos do caos. Os próximos 2.000 anos, a era da Torá. E os últimos 2.000 anos serão os dias do Messias. Então você vai perceber aqui o seguinte: dentro da tradição judaica, dividiu-se o escopo do tempo em, no princípio, 3 divisões, de 2.000 anos cada uma. Aí, depois disso, o mundo vai ficar desolado por 1.000 anos. Tá? Essa é a opinião da tradição judaica, antes que o novo mundo seja criado em seu lugar. Então, tem uma 4ª divisão, que é uma divisão de 1.000 anos, completando então 7.000 anos. Tá? O sétimo milênio, ele é um período de liberação, porque o mundo vai ser deixado em descanso, em pousio. Então, se a gente parar para prestar atenção nisso aqui, nós já vamos ver que tem uma linha aqui no judaísmo que aponta para um determinado momento em que as coisas estão acontecendo, tá? E aí eu quero refinar um pouco isso, mostrando para você algumas coisas. E a partir de agora eu quero que você pare para prestar bastante atenção, porque essas 4 etapas aqui, 3 delas já estão cumpridas. E eu quero te mostrar como é que está acontecendo isso. Vamos lá ver? Então vamos lá. Os primeiros 2.000 anos foram chamados os tempos do caos. Essa palavra caos, ela é uma palavra um pouco pesada, porque para nós o caos é a desgraça, a tragédia, é a destruição de tudo. E dentro da tradição judaica, isso é conhecido como 2.000 anos sem Torá. E o que significa isso? Que até a época de Abraham, o mundo caminhou de uma tal forma em que, como que eu vou te dizer, em que o mundo carecia de uma orientação vinda dos céus, para que essa orientação pudesse guiá-los até a redenção. Quando então esse tempo acaba e entra a era
em que a Torá é dada através já de Abraham. Então, nós já temos um ponto aqui interessantíssimo, porque daí por diante o Eterno começa a se revelar e fazer com que a palavra dele possa estar acessível às pessoas de forma plena. Ou seja, isso estava acontecendo através da nação de Israel e isso vai se perpetuar ao longo da história. Isso é muito interessante a gente ver, porque a dádiva da Torá, que aconteceu na festa de Shavuot, quando os israelitas estavam ainda no Monte Sinai, isso mostra para a gente uma coisa muito interessante, que a Torá veio como um parâmetro, não só de comportamento, mas um parâmetro profético. E isso é muito importante. Quando então cumpriu o tempo da Torá, e aqui quando digo que cumpriu, eu não estou dizendo que acabou, mas eu estou dizendo que vai se entrar uma nova etapa trabalhando junto com a Torá. São os 2000 anos que são os dias do Messias, ou seja, os anos do reinado do Messias. Uau! As 3 etapas cumpridas. Hoje nós vivemos em que ano? Hoje nós vivemos no ano de 2020. Então, se nós fizermos as contas, a grosso modo, os 6.000 anos já acabaram. Isso te preocupa? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, nós estamos já com aquela etapa vencida. Mas eu quero explicar um pouquinho melhor isso, para que você possa caminhar nisso e entender o que está acontecendo. Porque se já está cumprido, então o fim está próximo? Calma. Vamos ver o que significa isso aqui. Agora, é sabido de Elohim que aos teus olhos 1000 anos são como ontem. Então, 1000 anos aqui, na interpretação do Salmo 90, verso 4, está ligado a um dia. Porque se foi como ontem, então foi o dia passado. Tá? Vamos ver mais sobre isso? 2 Pedro 3,8 diz: mas, ó amados, não ignoreis esta uma coisa, que um dia para com o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui, o nosso querido irmão Kefa, que é o Pedro, né? Ele coloca isso de forma explícita. Ele pega aquilo que a tradição já dizia, de uma forma um pouco mais poética, tá? E traz isso para uma realidade bem explícita. Um dia para com o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se a gente aplicar isso, aquela cronologia que eu falei para você agora há pouco, de 6.000 anos, então, nós vamos nos encaixar no período da criação. Então, os 6.000 anos vão se encaixar no período em que tudo é criado, e o ápice disso, dessa criação, é Adão. É quando Adão passa a integrar a história da humanidade. Tá? Vamos continuar caminhando. Na eternidade são então os 6.000 anos são apenas 6 dias aos olhos do Eterno. E assim como o Eterno criou o mundo em 6 dias e depois descansou, ao final de 6 milênios o mundo deixará de existir. Isso aqui é a tradição judaica. Isso significa que nós estamos próximos do Shabat da Terra. Tá? Por que isso vai acontecer? É necessário que haja um descanso para a Terra. E o Eterno programou isso através da criação. Os estágios da criação apontam para o fim e para aquilo que vai acontecer quando haverá 1000 anos de descanso, que é o Shabat. Isso é uma coisa sensacional. Agora, qual é a relação disso com o meu dia a dia? Então, a tradição ainda continua dizendo o seguinte: alguns dizem que o mundo permanecerá desolado por 1000 anos. Esse não é o nosso pensamento, mas eu quero mostrar isso aqui para você como existe na tradição judaica. Assim como a terra está em pousio a cada 7º ano, que é o ano de Shemitah. Mas depois disso o mundo será revivido, como se diz: ele nos levantará e seremos inteiros por seu favor, Oséias 6,2. Então, eu gostaria de te mostrar que a tradição judaica, ela não concorda bem com algumas coisas, ela não é clara em algumas coisas, porque para o judaísmo fica parecendo que vai acabar tudo
e que a terra ficará tranquila e depois o Eterno vai recomeçar, tá? Então eu quero mostrar para você algumas coisas que fazem mais sentido, porque a tradição judaica, eles não têm acesso a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E a Brit Hadashah, ela esclarece isso de uma forma diferenciada, completando as informações que estavam faltando. Então, o que eu posso dizer de mim e de você? Nós somos privilegiados porque nós estamos tendo acesso a informações que o judaísmo não teve. No que diz respeito a essas coisas, lógico, né? Porque no que diz respeito a outras coisas, os cristãos, os evangélicos, eles carecem das informações do judaísmo. Então, nós podemos fazer uma troca com o judaísmo, dar aquilo que nós temos e receber aquilo que nós precisamos. Esse tempo, então, ele é conhecido como milênio, aquele tempo final da humanidade, ok? Agora, vamos para Apocalipse 20, 2 e 3. O que vai acontecer no milênio? Yohanan, que é o João, ele diz assim: e prendeu ao dragão a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo e encerrou-o, e selou sobre ele, para que não mais engane a gentes, até que os 1000 anos se cumpram. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, vamos aqui compreender uma coisa. Para que o milênio se realize, para que haja um Shabat para a Terra, o adversário de nossas almas não pode estar presente nesse tempo. Isso significa, então, que essas palavras de João aqui se cumprirão. O adversário será preso durante 1000 anos, os demônios estarão presos junto com ele, obviamente, e eles não poderão influenciar o planeta Terra, não poderão influenciar a vida das pessoas. Então, haverá um período em que as pessoas estarão vivendo sob o governo de Yeshua e sem a interferência do mal. Imagine que tempo maravilhoso será esse. Por quê? Porque o mal não vai ter acesso às pessoas neste tempo, que estarão realmente debaixo do governo de Yeshua, para cumprir a profecia que o Eterno deu a Davi, dizendo que não faltaria descendente dele que se assentasse no trono e reinasse em Israel. E segundo a tradição judaica, o Messias precisa reinar em Israel. E isso ainda não aconteceu de forma plena. Então, isso está para se cumprir e certamente se cumprirá nesse tempo do milênio. Continuando, e vi tronos. Assentaram-se sobre eles e lhes foi dado o juízo, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Elohim, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não tomaram o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viviam, e reinavam com o ungido 1000 anos. Então, esse texto mostra para a gente algumas coisas muito interessantes. Ele diz que nesse período aqui, de 1000 anos, aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação e que morreram por não negarem Yeshua, por não deixarem o testemunho de Yeshua fugir das suas vidas, reafirmando o mesmo em meio à tribulação, eles que não adoraram a besta, não tiveram a marca sobre as suas vidas e mesmo assim foram mortos, estas pessoas vão viver e vão reinar com o ungido por 1000 anos. Então, o texto aqui, ele é bastante claro e ele mostra que quem vai reinar com Yeshua são aquelas pessoas que passaram por aquele período da tribulação. Ok? Aquelas pessoas que tiveram a coragem de resistir a tudo, que foram valentes e que continuaram testemunhando acerca de Yeshua em meio ao mundo caótico, sim, porque naquela época o caos vai se multiplicar. Nós hoje vivemos tempos difíceis. Eu chamo esse tempo de princípio das dores. Mas nós ainda não chegamos nesse ponto aqui, não. O ponto ao qual a humanidade vai chegar vai ser algo terrível. E mesmo assim, essas pessoas vão manter o testemunho de Yeshua. E, portanto,
a elas será dada a oportunidade de reinarem com Yeshua. Como vai ser esse reinado? Qual vai ser a forma de governo que eles vão exercer? Ninguém sabe. O que nós temos é essa informação aqui, tá? Lembrando que nesse período aqui, o adversário está preso. E ele não tem acesso a tudo isso que está acontecendo aqui, ok? Outros dizem que os 6 dias da criação representam todos os dias do mundo e o 7º dia é o grande Shabat, como está dito em Levítico 25:2, um sábado do Eterno. Isso será o sábado do seu grande nome, aleluia. E isso vai mostrar para a gente também uma outra coisa. Para o mundo, como sabemos, era para existir por 6.000 anos. 2.000 anos sem a Torá, 2.000 anos com a Torá e 2.000 anos do reinado do Messias. Agora, se nós já estamos no final desse tempo, porque nós já passamos do ano 2000, e depois 2.000 anos depois que o próprio Yeshua morreu, então tem alguma coisa que está fora do lugar? Pela lógica, tem alguma coisa que está fora do lugar, porque faltou aqui algo. Misericórdia. Ah, mas você pode dizer assim, mas Rabino, o Messias não está reinando ainda? Teoricamente não, só que na prática está. Por quê? Porque nós temos hoje pessoas que são representantes do Messias, são servos do Senhor e que estão fazendo a obra em todo o mundo. Essas pessoas exercem a autoridade espiritual em nome de Yeshua. Então o Messias reina através destas pessoas, porque ele vai vir e reinar na terra. Hoje ele já tem o governo através dos seus servos. Ok? Ele é o rei que delegou a autoridade aos seus servos para poder reinar. Então, ele está reinando? Sim, está. Ele, inclusive, deu a autoridade aos discípulos para que eles pudessem fazer sinais e maravilhas e também para que eles pudessem atuar em seu nome. E os discípulos voltaram felizes quando Yeshua os enviou, dizendo assim, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, isso já estava acontecendo naquela época e isso se estende até os nossos dias. Por isso nós precisamos compreender esse contexto, lembrando que isso já está em curso, vai se consumar de maneira plena no milênio, mas isso já está em curso, ok? E assim como um ano em 7 é um ano sabático de liberação, então o Eterno proverá um dia de liberação, um dia que dura 1000 anos. Assim, no 7º milênio, o grande sábado começará. Então, toda a atividade cessará. O que significa isso? Que a atividade espiritual maligna vai cessar. Tá? Segundo a tradição, não haverá comida ou bebida, porque as pessoas não vão precisar disso. A tradição diz isso, mas eu creio que ainda nós vamos continuar com a terra de uma forma normal, só que sem a presença do mal. Mas cada um dos justos se alegrarão em seu entendimento da Torá, e eles sentar-se-ão com coroas na cabeça e banquetear-se-ão com o esplendor da Shekinah. Isso aqui é uma outra coisa interessante, porque a gente vai perceber o seguinte, para a tradição judaica é como se isso aqui fosse o céu. Mas na realidade não vai ser ainda, vai ser um milênio, vai ser um tempo em que Yeshua vai estar reinando e um tempo em que as pessoas vão entender a palavra, vão entender isso na plenitude? Certamente sim. Agora, eles vão também ter obrigações, eles vão precisar continuar obedecendo às Escrituras, inclusive Zacarias fala que as nações vão subir a Jerusalém para as festas, para que eles possam cumprir as determinações das Escrituras. Então, isso aqui nos mostra que a atividade vai continuar existindo, tá? Porém, debaixo do governo de Yeshua, tá? Nesse tempo aqui, vai ser um tempo muito tremendo. E aí, no fim desse ano sabático de dias, a era do mundo vindouro será introduzida, quando a morte nunca mais existirá. Para o mundo a vir, será totalmente um sábado e eternamente descanso. Diz que esse sábado é um antegosto do mundo vindouro. Então a gente vai perceber uma outra coisa aqui, queridos, que enquanto tudo isso está acontecendo pela tradição judaica, ainda o mundo por vir, ou seja, a eternidade, abriga salvos, abriga pessoas que estão lá.
Então, o milênio ele vai ser como se fosse um petisco para aquilo que vai acontecer no mundo vindouro, tá? E é interessante que João vê isso acontecer e ele vai fazer um relato muito impressionante sobre isso. O que João vê? E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se tinham ido, e o mar já não existia, ou já não era. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Elohim descendia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse período aqui é o período em que termina já o milênio, e as coisas finais são instauradas para a humanidade. Nós não temos nenhuma informação, nós não temos como conjecturar como vai ser esse período. Nós só sabemos que quem vai participar disso são aqueles que, desde Adão até o último ser humano que vier a nascer e for fiel ao Eterno, eles vão ter condições de participar nisso. Isso aqui é para os justos, eu nem digo crentes. Porque crente, a Bíblia diz que até o diabo e ele treme. Mas eu digo, estou falando de pessoas justas, pessoas santas, que têm um caminhar diferenciado na presença do Senhor. Que andam em obediência às leis e mandamentos do Eterno. Para estes, a recompensa vai ser essa aqui. Então, você imagina o que nos espera. Por isso é tão importante a gente entender que esse tempo está muito próximo. E que hoje nós estamos vivendo um tempo que eu diria que é um tempo de transição entre esses 6.000 anos e o milênio que vai entrar. Só que tem um tempo de transição entre isso chamado Grande Tribulação, que é um período de 7 anos. Eu não vou discutir isso agora, nem a forma como isso vai acontecer. Mas o importante é entender que nós estamos no limiar de todas as coisas. Então, esse relato do milênio, ele é baseado numa interpretação lá de Levítico 25:2. Sobre a necessidade de largar a terra a cada 7 anos. Descreve um sábado cósmico, um tempo maravilhoso, conhecido como Grande Shabat, que virá depois de 6.000 anos, ou seja, 3 ciclos de 2.000 anos cada. E nós já falamos sobre esse ciclo, só para você entender que se nós estamos no ano de 2020, o ciclo já acabou. E eu diria que nós estamos no tempo de misericórdia do Eterno. Naquele tempo em que o Eterno está preparando as últimas coisas já para iniciar esse período tão glorioso em nome de Yeshua. Assim como o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, então por 1000 anos não haverá vida nesse mundo como conhecemos, mas os justos colherão grandes recompensas no mundo vindouro. Note que os direitos são sustentados no mundo por vir, banqueteando-se com o esplendor da Shekinah. Essa parte da tradição é uma tradição muito interessante, porque hoje, como nós conhecemos o mundo, ele trabalha com padrões diferenciados, padrões humanos. Quando Yeshua vem para reinar, o padrão não é humano, o padrão é o dele, o padrão é o do Eterno. Não haverá então um tempo como nós conhecemos aqui, onde haverá dor, guerra, corrupção, mentira. Tudo isso não vai existir naquela época. E os justos vão recolher as suas recompensas lá no mundo vindouro. Então você imagina que são duas coisas acontecendo em paralelo. Então, aqueles que estarão lá no mundo por vir, no Olam Rabá, na eternidade, estarão no esplendor da glória do Eterno. Estarão vendo a presença do Eterno, convivendo com isso. Isso é uma coisa espetacular, isso é eletrizante, é emocionante a gente pensar nisso, que nós vamos ter acesso a tudo isso. Por isso, vamos perseverar, porque nós estamos no limiar daquilo que está acontecendo. Concluindo, será que nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo? Sim, nós estamos no fim, queridos. Estamos vivendo um tempo de perseverança em seguir Yeshua. Ufa! O que fazer agora?
As palavras de Apocalipse, encerrando, dizem: aquele que testifica destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Yeshua. Que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivendo e vigiar para que isso não nos pegue de surpresa. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, e até o nosso próximo vídeo.